Para chamar essa reportagem, vou até puxar a minha caneca aqui, porque já pensou em passar parte da noite no museu? Nossa equipe foi ter essa experiência e descobrir histórias do prédio. Confira. Uma noite no museu. Você toparia? No filme é no período noturno que personagens ganham vida. Mas e quando falamos da vida real? Será que aqueles que já moraram aqui no museu também têm a mesma experiência? Quais as histórias que contam? O pessoal sempre diz que está chamando, tal, ouvir, levanta, né, para responder. Oi, que foi? E não é ninguém que chama. Já teve relato de segurança aqui que veio trabalhar à noite, né, que veio fazer o plantão do pessoal que estava de férias e no dia seguinte pediu para não voltar porque dizia que estava tudo funcionando, que tinha a ferramenta sendo mexida e via pessoas trabalhando na montagem da exposição. E durante a madrugada ninguém trabalha aqui, só o vigilante que fica mesmo, né. Uma vez ele olhou para mim, lá embaixo, e falou: "Você viu o que eu vi agora?" Eu disse: "Não, o que o senhor viu?" Eu vi um padre flutuando assim, sabe? Né? Tava andando para cima, flutuando, né? E ele sempre via coisa, né? Escravo aqui chorando e tudo, né? Ok, Wesley, a gente está num prédio histórico, um prédio bem antigo aqui no Paranaguá. Como que a construção dele pode ter relação com o que se ouve falar aqui do prédio de noite? Essa construção, né, o prédio em si, ele tem várias histórias, algumas lendas, né? Sempre lembrar, são 300 anos de história aqui, né, dentro do prédio, a construção com mão de obra escrava. Existem algumas histórias, né, alguns relatos da construção de que os escravos, enquanto eles construíam, eles eram extremamente maltratados, né? Em algumas situações, eles poderiam virar parte da construção, né? Se houvesse um acidente, por exemplo, se um escravo morresse no meio da construção, ele simplesmente era colocado no meio, virava como se fosse uma pedra no meio da construção e tal. Hoje é um prédio bonito, claro, você vê todo reformado e tal, mas a construção dele é cercada de histórias meio pesadas, né? E com algum sangue também derramado para que o prédio fosse construído, né? Então acho que isso também ajuda um pouquinho na questão das lendas e tal. E tem algumas historiazinhas aqui para a gente contar também sobre o que acontece ou o que já aconteceu aqui dentro do prédio. Histórias que pessoas contaram. Mas será que quem trabalha aqui no museu também já passou por alguma situação? É isso que a gente vai descobrir agora. Jesuíta, soldado e episódios que parecem improváveis. Os relatos não são únicos e nem isolados. Teria um museu alguns antepassados que de vez em quando resolvem passar por ali. O Cezinha trabalha quase 40 anos no museu e em uma das noites de trabalho encontrou um soldado. E Cezinha, a gente anda um pouco pelo museu e tem mais histórias. Sim. Essa daqui que se passou nessa sala, como que foi? Foi em duas etapas. Foi uma noite que eu fui ver a troca de vigilante. Ele saiu às 19 horas. Eu fechei a porta com a chave. Aí quando eu retornei, estava travado, certo? Não tinha como travar, certo? E aí eu pedi para o vigilante, horário místico, né? 6, meia-noite, 6 da manhã, para ele ver. Ele tentou de toda maneira, não abriu. Meu colega veio outro dia, entrou por outra porta e abriu. Estava travado. Isso é a primeira vez, né? Depois eu estava estudando inglês nessa sala, com a professora e mais um colega, e apareceu nesse lugar que você está aqui agora, um soldado chamado Duenas em espanhol, que era um soldado espanhol, a serviço da coroa portuguesa. E tudo indumentário, azul, sabe, vermelho embaixo, sabe, bem legal, sabe. E ele falou que ele queria orações, ele estava aqui, ele queria sair daqui, ele estava preso. E ele estava exatamente nesse lugar aqui. Onde você está aqui, vocês também. E você só me avisa agora, Cezinha. Mas ele não está mais aqui. Não tá mais aqui? Não tá mais aqui. Então tá bom. Mas será que o nosso guia já viu ou ouviu algo? Olha, Wesley, como a gente já viu, lugar frequentado por jesuítas, quer dizer que tinha muito padre também. Tem uma história relacionada a isso? Olha, essa é uma das últimas que a gente ouviu aqui, para dizer a verdade, né? No começo do ano, a gente estava reformando a entrada principal, então a entrada aqui de baixo estava servindo como acesso do museu.
uma senhora chegou para visitar o museu, como todo mundo chega. No que ela entrou na porta, ela olhou para esse lado dessa escada onde a gente está e perguntou para a recepcionista: nossa, você viu o padre? A recepcionista perguntava: que padre? O padre que estava ali na escada, ele olhou para mim e subiu. Então, de repente, está por aqui ainda. E bastou estas palavras para o medo aparecer por aqui, mas a gente não podia abandonar a missão. E por isso fomos conversar com uma outra pessoa que conhece o museu de trás para frente e sabe de uma coisa: precisa ser corajoso. Afinal, é o Igor quem faz a ronda noturna. Algo assim, digamos, assombroso, a gente ouve muitas histórias, né, de funcionários mais antigos, até mesmo de visitantes, às vezes, que vêm até nos cobrar algo que eles escutaram na rua, mas a gente não tem certeza. Mas comigo mesmo aconteceu uma passagem uma vez, um fato, né, digamos, eu estava sozinho ali dentro, ao lado de uma prateleira de alguns livros antigos, e num certo momento não havia ventilador nem vento assim muito forte que pudesse derrubar algo, e num certo momento os livros que estavam nessa prateleira acabaram caindo, alguns, e eu fiquei surpreso e imaginando, né, como que eles caíram sozinhos ali, né, sem vento, sem ventilador. Isso foi um fato assim meio estranho que aconteceu comigo, um dos fatos assim. E assim, ó, Igor, deu um medinho na hora, como que foi? Um receio e uma vontade de descobrir como que ocorreu, né? A queda dos livros sem estar ninguém ali, né? Nem vento, nem ventilador. Um receio, assim. Inclusive, enquanto você tava falando, eu tava vendo que tava um negócio passando ali do lado. Olha. Ah, mentira, brincadeira. Bem, na verdade, quem mais se assustou nesta história fui eu. Se tem algo ou não, a gente não sabe. Talvez seja o próprio medo das histórias e aqueles que afirmam realmente já ter presenciado algo. E você já presenciou algo? Entre exposições, obras, construções e detalhes antigos, este prédio carrega muitas histórias, algumas boas e outras nem tanto. E é na noite que parte delas são reveladas, e quando a madrugada cai, que muitas histórias se iniciam. Estava falando aqui com o Paulo Hobby, diretor de imagem aqui no Bonde Litoral. Eu não tenho medo, mas também não arrisco não passar uma noite no museu. Sem chances. Eu conheço o museu de dia, visito durante o dia e irei visitar outras vezes durante o dia. À noite, tô fora.